Olha, primeiro, Chico, tem que dizer o seguinte, que essa fala do presidente Lula foi feita na prisão, com ele, né, preso injustamente, uma pessoa inocente, então a gente tem que entender o contexto. E ele se referiu a isso. Teve uma infeliz coincidência. Agora, o que eu acho é que mostra a operação da Polícia Federal, mostra exatamente o contrário. A preocupação que tem no governo que a polícia cumpra o seu papel e proteja as pessoas. Então, essa operação que já estava em vigor já há muitos dias, segundo o ministro Flávio Dino, há 45 dias de operação, que desbaratou isso tudo, protegendo não só o ex-juiz Sérgio Moro, mas também o promotor em São Paulo e outras pessoas, mostra o compromisso do governo com uma Polícia Federal independente, uma Polícia Federal que tem que cumprir o seu papel. Então, acho que a gente tem que separar esses contextos, né, de uma fala que foi feita em determinada situação, num outro contexto político, numa outra situação que qualquer ser humano, passando o que o presidente Lula passava, poderia naquele momento dizer, do que está acontecendo agora. E realmente foi uma infeliz coincidência ele se referir àquela fala e a operação aparecer, mas eu acho que a operação, ela revela por si só que esse governo tem compromisso com a democracia, com a independência da Polícia Federal, com o que é correto fazer e não se apega à vingança. O presidente é uma pessoa extremamente espontânea e não tem problema de se referir a falas que ele fez no passado. Ele se referiu, eu acho que mostra exatamente o que ele estava pensando naquele momento, e ele disse que nesse momento não traz mais a questão da vingança e não pensa assim mais, ou seja, não tem mais isso com ele tem que dirigir o país. E a operação da Polícia Federal, a condução que foi feita, mostra exatamente esse momento de hoje dele, que nós temos que fazer as coisas corretas, e a Polícia Federal tem que agir em benefício da sociedade E brasileira. como é que a senhora está analisando o uso político disso, hein, deputada? Porque isso está repercutindo bastante, né? É um absurdo querer se vitimizar agora e fazer o uso político de uma operação que é uma operação séria, correta, né, que é exatamente na contramão do que estão nos acusando e acusando o presidente Lula. Então, é óbvio que eles vão querer fazer isso, que o ex-juiz Sérgio Moro vai querer fazer isso, se vitimizar, mas nós temos que esclarecer o que a Polícia Federal fez. A atuação, é isso que eu quero deixar claro, a atuação por si só da Polícia Federal e essa operação deixam claros que o presidente Lula e esse governo não têm o objetivo de vingança, muito pelo contrário. O que nos move, o que se coloca para o governo é fazer com que as coisas aconteçam de maneira correta, sem operacionalizar a Polícia Federal, como foi feita no passado com o governo Bolsonaro, tendo ela independência e atuando democraticamente. Eu não acho que há desarticulação, eu acho que há um processo de articulação. Porque, vamos ser claros aqui, nós não ganhamos a eleição com maioria no Congresso. Muito pelo contrário, né? A maioria ainda é composta pelo centrão, pela centro-direita, pela direita. O presidente Lula ganhou a eleição, mas nós não ganhamos no Congresso Nacional uma bancada grande com essa base que deu apoio e sustentação à campanha do presidente Lula. Então nós temos que fazer articulação com o Congresso que foi eleito. E óbvio que essa não é uma articulação simples, porque muitas dessas bancadas, muitos desses deputados estavam apoiando o outro lado, em base de apoio do outro governo, tem também divergências na visão de projeto de país. Então, essa aproximação, ela é de processo, ela é de construção. Eu acho que nós estamos construindo e vamos construir para ter maioria naquelas matérias que são realmente importantes para nós, para o país, que são as matérias estratégicas que o presidente Lula mandará para o Congresso Nacional. Eu não tenho dúvidas que nós conseguiremos fazer isso. Quanto à convocação, o convite, né, porque eles apresentaram requerimentos de convocação e a articulação do governo conseguiu, em todas as comissões, transformar em convite, então, para os ministros marcarem quando puderem ir ao Congresso Nacional com o compromisso de ir. Eu não vejo problema nenhum o ministro ir ao Congresso Nacional, muito pelo contrário, eu acho que é bom, vai lá, fala, conversa, explica, esclarece, eu acho que é uma oportunidade para fazer essa interação. O que não pode ter é desrespeito. Tem ali um grupo de bolsonaristas no Congresso que não querem fazer o debate, que não querem questionar, que não querem fazer a discussão política, querem agredir. Isso nós não podemos permitir. Isso a direção do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, tem que ser firmes em coibir. Então, mas ir ao Congresso, fazer o debate, não vejo problema nenhum. Foi aprovado também a ida do presidente do Banco Central. Então, acho que esse debate é bom para o país. Então, de novo, Chico, eu não vou aqui não vou dar a opinião do governo, então acho que não estou aqui, posso falar como presidente do PT e como um dos partidos que integra a base do presidente Lula. Realmente eu acho muito estranho e muito esquisito o partido participar do governo e dizer que é independente, que não é da base de apoio. Eu acho que eles têm que fazer uma avaliação lá. De fato, é um partido que foi uma junção de outros dois partidos, de muitos interesses, eles têm dificuldades
entre eles mesmo, não é só dificuldade em relação ao governo. Ali nós vamos ter que ganhar a maioria dos deputados que estão no União Brasil. Eu acho difícil que todos venham participar da base, tem gente que é muito dissociada, ainda tem um resquício bolsonarista numa parte do partido, então acho que vai ter que fazer um avanço para ir conquistando a maioria dos parlamentares e conversando, para que a gente possa ter, como eu disse, nessas votações estratégicas, a gente possa ter a maioria e aprovar. É isso que tem motivado as nossas relações dentro do Congresso. A senhora acha que é o caso de dar mais cargos à União Brasil para que tenha esse apoio? Não, acho que não. Eu acho que a União Brasil está bem contemplado já com os 3 ministérios, com os cargos que tem. Eu acho que tem que se conversar com os deputados, tem que avaliar, enfim. E como eu disse, é um processo. O seu colega Zeca Dirceu aqui no UOL Entrevista falou sobre isso. Achava que poderia contemplar com mais cargos nos estados e que isso poderia ajudar. A senhora discorda, então, dessa opinião dele? Eu discordo, porque eu acho que já está sendo negociado, aonde a União Brasil tem ministérios, cargos estão com a União Brasil, é assim que acontece, tem outros ministérios também. Eu acho que não dá para sair fazendo uma oferta de cargos só em troca de apoio. Eu acho que eles estão contemplados, tem que terminar agora a montagem do governo, né, que ainda não terminou, tem muitos cargos para serem ocupados, e o que a gente tem que fazer é conversar. A cada projeto que nós tivermos lá, os projetos estratégicos, conversar com essas bancadas. Nós não tivemos ainda nenhuma votação importante para realmente saber como vão se comportar os parlamentares. Então, eu não tenho como avaliar se isso está dando certo ou não em termos de formação de base no Congresso. Quando nós tivermos uma primeira votação que seja importante abrir o painel, a gente vai poder fazer essa avaliação. Agora, eu penso que sempre o governo tem que cobrar a lealdade dos seus aliados, né? Se o governo está entregando os cargos, se o governo está fazendo as negociações em relação às emendas, isso tem chegado aos deputados, tem que cobrar a lealdade dos deputados na votação, dos deputados e senadores. Eles jamais fariam isso, né, Chico? Porque eles estão politizando também esse processo. Mas eles sabem que foi exatamente a condução do governo, do próprio presidente Lula, do ministro Flávio Dino, que deu possibilidade que essa operação se concretizasse e essa articulação do PCC fosse desbaratada. Olha, o Bolsonaro, antes de acusar, tem que explicar a relação dele com as milícias, né, com o crime miliciano, que ele é extremamente envolvido nisso. Então, não tem moral nenhuma para falar sobre nós, sobre qualquer coisa do PT. Segundo, essa situação de querer ligar PT com o PCC é um absurdo. Aliás, o próprio promotor, como é o nome dele? Goitia, se eu não me engano. Lincoln Gaqui. Isso, foi o principal objetivo do PCC, e sempre foi a pessoa que fez esse enfrentamento, já disse várias vezes que não tem nenhuma ligação do PT com o PCC. Então é importante deixar claro isso. Isso é uma ação política de Bolsonaro para tentar esconder a ligação que ele tem com a milícia e também com o crime organizado.